antes de realmente começarmos a apresentar sobre o conteúdo, é interessante deixarmos claro que tendências ou estilos literários são padrões de escrita ou outra forma de manifestação de arte que caracterizam uma escola. O que é? A literatura brasileira contemporânea é um estilo literário composto pelas produções das últimas décadas e da primeira metade do século XXI. Então, tudo começou no final do século XX, especificamente na década de 1980, e continua forte, dando-nos uma ideia do que está acontecendo agora, além de ser marcada pela diversidade, inovação e pluralidade de vozes. Características. Essa categoria literária combina elementos de diferentes escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia e a prosa, como contos, crônicas, romances, novelas e outros da época. Assim como a literatura modernista é influenciada pelo movimento modernista, a literatura contemporânea também reflete as características da época. Entre as principais características da literatura brasileira contemporânea estão a mistura de tendências estéticas, que seria o ecletismo, a junção da arte erudita e da arte popular, a prosa histórica, social e urbana, a poesia intimista, visual e marginal, temas cotidianos e regionalistas, engajamento social e literatura marginal, experimentalismo formal, técnicas inovadoras como recursos gráficos, montagens e colagens, formas reduzidas como mini-contos, mini-crônicas e entre outros, além da intertextualidade e da metalinguagem. Histórico, linha do tempo. Sobre o histórico dessa literatura, no contexto mundial, o planeta estava passando por um momento difícil, com duas grandes guerras, uma crise econômica, a de 1929, e a Guerra Fria. Já no Brasil, como já dito, o movimento iniciou-se a partir da segunda metade do século XX, época em que a sociedade, a política e a cultura passavam por grandes mudanças que tiveram e têm enorme impacto na literatura. Na década de 1960, durante o governo do presidente J.K. Juscelino Kubitschek, a intensa modernização do país resultou na inovação no contexto nacional, que se refletiu nos movimentos literários e plásticos de vanguarda, nas artes musicais, como a bossa nova, nas transformações no cinema, no teatro e na televisão. Durante esse período, ocorreu um golpe militar em 1964, que foi um movimento marcado por censura, repressão e desrespeito aos direitos humanos. Os escritores dessa época costumavam explorar tópicos como esconder seus verdadeiros sentimentos, controlar o que as pessoas podem ler e enfrentar regras injustas. No final da década, o movimento tropicalista, liderado por artistas como Caetano Veloso e Gilberto Gil, trouxe uma nova visão estética, combinando elementos da cultura popular e erudita, e exercendo influência também na literatura. O tropicalismo é um movimento cultural que mistura alta cultura e cultura popular, influenciando também a literatura. A partir da década de 1970, iniciou-se um processo gradual de abertura política, mostrando o realismo urbano e o regionalismo. Muitos autores passaram a explorar a vida nas grandes cidades e no interior do país, refletindo sobre as desigualdades sociais, a violência urbana e as transformações econômicas e culturais. Em 1985, acontece o fim da ditadura militar e o início da redemocratização do Brasil, e por isso a literatura ganha maior liberdade de expressão. Na década de 1990, pós-modernidade, a literatura começa a explorar temas como fragmentação narrativa e globalização,
Além disso, surgem também novas vozes literárias, incluindo mulheres, afro-brasileiros e indígenas. Agora, a partir do século XXI, a internet e as redes sociais revolucionaram a maneira como a literatura é produzida, distribuída e consumida. Novas formas de publicação, como blogs e e-books, surgiram, e os autores dessa categoria literária abordam uma ampla gama de temas, incluindo questões identitárias, de gênero, raciais, ambientais e tecnológicas, que são coisas bem presentes no Brasil contemporâneo. Principais autores e suas principais obras. Entre os principais autores com suas obras dessa categoria estão Ariano Suassuna, que escreveu O Alto da Compadecida de 1955, e o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta de 1971. Antônio Calado, que foi o autor dos romances A Madonna de Cedro, de 1957, e Quarupi, de 1967, e as suas obras de dramaturgia, O Tesouro de Chica da Silva, de 1962, e Forró no Engenho Cananeia, de 1964. Cora Coralina. Suas principais obras foram um livro de poemas, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, de 1965. E seu livro de contos, História da Casa Velha da Ponte, de 1985. Caio Fernando Abreu. Escreveu o livro de contos Morangos Mofados, de 1982, e o romance Onde Andará Dulce Veiga, de 1990. Ferreira Goulart. Dentre seus principais livros se destaca O Poema Sujo, de 1976, e Em Alguma Parte Alguma, de 2010. A obra mais conhecida desse autor é A Teoria do Não Objeto, de 1959. Carlos Heitor Coni. De suas obras destacam-se os romances Pissat, A Travessia, de 1975, e Quase Memória, de 1995. Murilo Rubião produziu os livros O Ex-Mágico, de 1947, O Pirotécnico Zacarias, de 1974, e O Convidado, de 1974. Nélida Pinhon possui uma grande variedade de obras e podem ser citadas como os principais o romance A Casa da Paixão, de 1977, e o livro de contos O Pão de Cada Dia, Fragmentos, de 1994. A seguir, um poema de Ferreira Goulart, que expressa a literatura contemporânea brasileira. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo num ônibus estrada de ferro Leblon. Volto do trabalho à noite e meio, fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja, ateus, Rimbaud. Relógio de lilazes, concretismos, neoconcretismos, ficções da juventude. Adeus. Que a vida eu compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, ao verso sufoca. A poesia agora responde ao inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto e meu reino, do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do horror. Retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira.